Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias ao meio-dia. Em destaque, António Costa, que diz que é impensável recorrer a um confinamento geral, isto tudo num dia após Portugal ultrapassar a barreira dos 100 mil casos desde o início da pandemia. Trata-se de uma semana trágica com mais de 13 mil novos casos. Foi a pior desde o início da pandemia. O Conselho Vizinho de Tábua conta com 3 casos ativos de Covid-19. O presidente da Câmara Municipal da Covilhã está infectado com Covid-19. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra suspendeu estágios e atividades presenciais de alunos também devido à pandemia. Outras notícias: um homem foi encontrado morto numa casa abandonada em Mangualde. Era natural de Carregal do Sal. E sobre a depressão bárbara, é esperado o agravamento do estado do tempo hoje. Ontem registaram-se mais de 500 ocorrências. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. O primeiro-ministro António Costa assumiu ontem em entrevista à TVI, no Jornal das 8, que apesar de Portugal estar numa fase ascendente da pandemia de Covid-19 e de não ser possível ainda estimar quando será atingido o pico, não está nos planos do governo o novo confinamento, como aconteceu na primavera. António Costa considerou que a situação atual é grave no momento em que o país não dispõe daquilo que foi a grande arma para conter o crescimento exponencial da pandemia e que foi o confinamento. Tal como tem acontecido em todos os países da Europa, estamos ainda numa fase ascendente. Há uma coisa que é certa: a situação é grave. É uma situação onde nós não dispomos já daquela que foi a grande arma para conter o crescimento exponencial da pandemia no início, em março passado, que foi aquele confinamento geral. Hoje é impensável podermos recorrer a um confinamento geral e, portanto, tudo está dependente dos comportamentos individuais que nós temos. E esses comportamentos implicam uma grande responsabilidade individual de cada um. Em entrevista à TV, António Costa admitiu que neste momento não há qualquer previsão de quando será atingido o pico desta segunda vaga, que em muito contribuiu para que fosse ultrapassada a barreira dos 100 mil casos no país. Depois de, na semana passada, Portugal ter registrado a pior semana desde o início da pandemia em relação ao número de novos casos, de 12 de outubro a 18 de outubro, o valor das novas infecções bateu um novo máximo semanal. No total, e apenas esta semana, o país teve mais 13.247 novos casos. Na conferência de imprensa realizada no início da tarde de ontem, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, considerou que em cenário de pandemia cada país tem usado a sua estratégia e todos estão a aprender uns com os outros. Cada país tem usado a sua própria estratégia, como é óbvio, e portanto estamos todos a aprender uns com os outros. Obviamente que estamos a todo o custo a evitar confinar, porque não podemos ficar fechados todo esse tempo, todo o inverno, como é óbvio. Tomamos, isso sim, medidas graduais que visam, obviamente, a convivência também com o vírus e com a normalidade possível na nossa vivência coletiva. Portanto, não teremos garantidamente que ficar confinados se conseguirmos manter o distanciamento social e o nosso comportamento individual de acordo com aquilo que são as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. E eu diria que essa etiqueta comportamental social é uma exigência não só no nosso meio laboral, mas também no nosso meio familiar, e por isso dá-nos responsabilidades acrescidas relativamente àquilo que é não podermos baixar a guarda e sermos cada vez mais conscientes do ponto de vista individual e coletivo.
Atualmente, e de acordo com o mais recente relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde, Portugal contabiliza 101.866 casos da doença e já conta com 2.198 vítimas mortais. E o município de Tábua comunicou ontem que se encontram ativos 3 casos de Covid-19 no concelho, a tomar por base o relatório da situação de Portugal, divulgado pela Direção-Geral da Saúde e que contempla a distribuição de casos no país por concelho. O município, que é presidido por Mário Loureiro, adianta que o concelho registra um total acumulado de 47 casos de Covid-19, dos quais 44 se encontram recuperados, tendo à data 3 casos ativos. Um dos casos ativos será um jovem aluno do 8º ano da Escola Secundária de Tábua, tal como foi comunicado no domingo pelo diretor do Agrupamento de Escolas de Tábua. Numa publicação no Facebook, o município de Tábua aconselha a população a seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde. E ainda sobre a pandemia e na região, o presidente da Câmara Municipal da Covilhã testou positivo para a Covid-19. Vítor Pereira vai manter-se confinado, seguindo as indicações das autoridades de saúde. Em declarações à agência Lusa, o autarca afirmou que é um doente de risco e que, apesar de todos os cuidados que sempre toma, teve sintomas de uma leve constipação. Vítor Pereira decidiu, por isso, submeter o assunto aos profissionais de saúde, tendo sido aconselhado a efetuar um teste e verificou que deu positivo. Encontrando-se estável e praticamente sem sintomas, o autarca adiantou que irá manter-se em isolamento e que vai continuar a trabalhar à distância. Os colaboradores mais próximos, bem como os vereadores a tempo inteiro, serão testados e ficarão em isolamento até conhecerem o resultado do teste. Consequentemente, o edifício da Câmara Municipal vai ser submetido a uma ação de desinfecção preventiva. Já antes de serem conhecidos os resultados deste teste, a autarquia tinha anunciado que estavam canceladas as cerimónias comemorativas do aniversário número 150 da elevação da Covilhã, que deviam decorrer esta terça-feira. Na origem do cancelamento esteve a suspeita de um foco de Covid-19 no edifício dos Passos do concelho. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, face à evolução pandémica, decidiu adotar um conjunto de medidas para minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Segundo o comunicado enviado às redações, as medidas tomadas pelo Centro Hospitalar passam pela suspensão temporária das atividades presenciais de todos os alunos da Universidade de Coimbra, com destaque para alunos do mestrado integrado em Medicina e Medicina Dentária, das Escolas Superiores de Enfermagem, das Escolas Superiores de Tecnologias da Saúde. A instituição considera que a circulação destes alunos nos diversos polos do centro hospitalar podem causar um risco de contágio para os doentes e para os profissionais de saúde com quem interagem no âmbito dos estágios, o que pode comprometer a capacidade operacional das equipas. O hospital refere ainda que estas medidas foram tomadas em conjunto com a Universidade de Coimbra, a Faculdade de Medicina e a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. Outras notícias: um homem foi encontrado sem vida na manhã da segunda-feira numa casa abandonada no centro da cidade de Mangualde. O cidadão era natural de Carregal do Sal e residente na Guarda. O indivíduo tinha cerca de 40 anos e foi encontrado por uma pessoa que resolveu então informar a GNR. Ainda não são conhecidas as causas que terão levado à sua morte. Em declarações ao Jornal do Centro de Relações Públicas da Força Policial, o Tenente-Coronel Adriano Rezende explica que a testemunha disse que uma pessoa estava dentro de uma casa de voluta, deitado no chão e sem responder. A GNR e o Núcleo de Investigação Criminal estão a investigar o sucedido. No local da ocorrência estiveram 4 operacionais apoiados por 2 viaturas.
E a marcar a atualidade no país, a depressão bárbara. O estado do tempo no continente vai agravou-se a partir desta manhã com chuva forte, tendo sido emitido o aviso vermelho para o início da tarde nos distritos de Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Porto Alegre, Setúbal, Évora, Faro e Beja. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso vermelho mais grave de uma escala de 4 vai estar em vigor entre o meio-dia e às 18 horas de hoje. Portugal continental que está sob o efeito da depressão bárbara, que dará origem à precipitação forte, aumento de intensidade do vento com rajadas até 130 km por hora nas terras altas, agitação marítima em especial na costa da região sul. De referir que os restantes distritos do Portugal continental estão sob aviso laranja. E a propósito desta depressão, a Proteção Civil registrou 510 ocorrências em Portugal continental na segunda-feira, na sequência da passagem da depressão, com Lisboa a ser o distrito mais afetado pelo mau tempo. Segundo fonte da Proteção Civil, estas ocorrências são maioritariamente inundações, quedas de árvores, limpezas de via e quedas de estruturas. O distrito de Lisboa é o mais afetado pelo mau tempo, com 161 ocorrências do total contabilizado, seguido pelo de Setúbal, Coimbra e Guarda, ambas com 37, Leiria e Santarém com 36. Estes 6 distritos totalizam 75% da atividade registada no território continental. Assim referiu a Proteção Civil, acrescentando que não há registro de vítimas. Os únicos danos que houve foram, por exemplo, caves ou garagens inundadas. Tudo isto também num dia em que Oliveira do Hospital pertence naturalmente ao distrito de Coimbra e por isso está sob aviso laranja. A esta altura também se faz sentir pela cidade de Oliveira do Hospital chuva, também vento, mas mais calmo em relação a ontem. Dizer que hoje as temperaturas variam entre os 13 graus de mínima e os 19 de temperatura máxima. Meio-dia, 12 minutos. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias no nosso site radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. A informação de âmbito local, regional e, claro, um olhar para o país volta a ser atualizada às 15 por Liliana Lopes. Da minha parte é tudo. Desejo o resto de uma boa tarde. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz.